Olá, prezado fiscal. Você sabia que há 10 elementos que são obrigatórios para a emissão de uma fatura? Segundo o novo regime jurídico das faturas, se apenas um desses elementos não constar, a fatura torna-se ilegível, podendo até acarretar danos financeiros para a própria empresa. No vídeo de hoje, nós vamos ver quais são os 10 requisitos obrigatórios que todo contribuinte deve conhecer para emitir uma fatura de acordo com o novo decreto. O Decreto Presidencial número 71/25, de 20 de março, aprova o regime jurídico das faturas e neles encontram-se estabelecidos um conjunto de regras para emissão, retificação, anulação, conservação e arquivamento das faturas e documentos fiscalmente relevantes. E no seu artigo 10 encontramos todas as regras obrigatórias para a emissão da fatura. E passaremos a enumerá-las. O primeiro requisito obrigatório é a identificação do fornecedor e do adquirente. O artigo 10, no número 1, na linha A, exige que tanto quem adquire como quem vende indique o nome ou firma, o número de identificação fiscal, a sede ou domicílio. As faturas, a partir do dia 1 de janeiro, são obrigadas a conter a identificação de quem compra como de quem vende. O segundo requisito é a numeração sequencial e cronológica. A linha B do número 1 do artigo 10 exige numeração sequencial e cronológica por tipo de documento e o respectivo ano econômico. As faturas são obrigadas a seguir uma ordem sequencial numérica. Fatura número 1, 2, 3, 4, 5 e cronológica /2025. Ou seja, podendo começar com o ano, isso para indicar o respectivo ano em que a fatura está a ser emitida, e depois a barra e o número sequencial. Fatura número 1, fatura número 2, fatura número 3, número 4, número 5, número 6 e assim sucessivamente, de acordo com o tipo de documento, que poderia ser uma fatura, ou uma nota de crédito, ou uma nota de débito, e o respectivo ano econômico, 2025. Este ano pode vir antes do número ou após o número. É realçar que os saltos ou desorganização nas séries pode gerar dúvidas em auditorias ou fiscalização, porque se estamos no mês de janeiro e emitimos 5 faturas, então só tenho que ter a fatura número 1, 2, 3, 4, 5. E se estamos em março, já tenho emitidas, se estamos em fevereiro e já tenho emitidas 5 faturas em janeiro, significa que a partir de fevereiro eu tenho que começar com a ordem número 6. A sugestão também que deixamos é que as empresas adotem a numeração automática do sistema e não a manual, porque se hoje um técnico atribuir número de 1 a 5 e no outro dia ele faltar e o seu colega esquecer de verificar qual foi o último número utilizado, ele pode duplicar os números das faturas e muitas das vezes pode saltar, e isso gera desorganização. E a quando da fiscalização, essas faturas podem ser alvos de dúvidas, porque contêm os mesmos números ou porque não apresentam uma ordem sequencial. O terceiro requisito é a discriminação dos bens ou serviços prestados. A linha C do número 1 do artigo 10 exige a discriminação dos bens
ou serviços prestados, com a indicação das quantidades ou unidades vendidas. No caso das embalagens, devem ser indicadas separadamente e com a menção da expressão de que foi acordado a sua devolução. A discriminação dos bens e serviços em uma fatura faz com que saiba-se efetivamente o que foi vendido, que bens ou serviços foram prestados. Uma fatura vaga não cumpre com os requisitos. A fatura tem de se precisar o que se vende, quantas unidades foram vendidas, como é que serão tratadas as embalagens, se elas serão devolvidas ou não. Então, todas essas informações devem ficar patentes na fatura por meio da sua discriminação. O quarto requisito é preço unitário e total em moeda nacional e por extenso. A linha D do número 1 do artigo 10 prevê que é obrigatório que o preço unitário e total em moeda nacional estejam por extenso, excepto se decorrer de importação ou exportação. Vale realçar que as faturas estrangeiras não são obrigadas que venham nas moedas nacionais. Suponhamos que façamos uma aquisição em Portugal. Esta fatura não é obrigatória que venha com o valor escrito por extenso. Por quê? Porque a lei só se aplica para as faturas emitidas no território nacional. O quinto requisito são as taxas de impostos aplicáveis e montantes. A linha E do número 1 do artigo 10 estabelece que as taxas de imposto aplicáveis e os respectivos montantes, quando devido, devem constar das faturas. As faturas devem indicar qual é a taxa de IVA que cobram e qual é o montante que corresponde ao imposto de IVA, bem como a de imposto predial ou retenção na fonte ou qualquer outro montante que seja exigido a nível fiscal. Isto de modo a facilitar a fiscalização e a validação em termos da AGT quanto ao imposto devido pelo cliente como pelo fornecedor. O sexto requisito é o motivo justificativo de não liquidação de imposto. Se por um lado o requisito 5 obriga a indicação da taxa e os montantes, por outro lado, o requisito número 6 exige a justificação da não liquidação ou não cobrança de imposto. Se por um lado eu cobro IVA, eu devo indicar a taxa de IVA. Já no requisito 6 ele diz que se tu não cobras, tu deves de indicar o motivo da não liquidação do imposto quando devido. Suponhamos que a minha empresa esteja no regime de isenção. Então, eu devo justificar na minha fatura que a empresa encontra-se no regime de exclusão ou no regime de isenção. Por este motivo, não cobra IVA. É simples. O que eles nos pedem para fazer apenas é indicar o motivo da não liquidação. E se eu liquidar, então vou para o requisito número 5. Vou indicar a taxa que estou a cobrar no meu cliente. Se a fatura não liquida imposto ou está isenta, deve indicar
porquê e referir o artigo legal correspondente. Sem isso, a isenção pode ser questionada. A nossa sugestão para isso: crie um campo no módulo para motivo isenção ou motivo de não liquidação. Uma lista suspensa de referência legal a selecionar. Isso facilitará o seu funcionário treinado a indicar o motivo da não liquidação do imposto. O 7º requisito é hora, data, local da execução das operações / pagamentos antecipados. A linha G do número 1 do artigo 10 refere data, hora e local em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em que os serviços foram prestados, bem como, se aplicável, a data em que foram efetuados os pagamentos antecipados. Na verdade, o Estado quer que se haja ou que se tenha um maior controle de todas as operações e quando é que estas ocorreram. Se eu vendi, meter a data de venda; se eu entreguei, a data de entrega; se eu prestei, a data da prestação. E por outra, e se me foi pago, no caso das faturas, adiantamentos, colocar o dia e a hora em que eu recebi aquele pagamento. O 8º requisito é redação em língua portuguesa. A linha H do número 1 do artigo 10 exige redação em língua portuguesa. Se a fatura estiver em inglês, ou em francês, ou em mandarim, ou em chinês, em qualquer uma outra língua, e essa fatura chegar aqui em Angola e entrar na nossa empresa, é obrigatório que esta fatura seja traduzida pelos órgãos autorizados para tradução. Caso contrário, estas faturas não serão aceites. A nona ou nono requisito é data de emissão. A linha I do número 1 do artigo 10 exige data de emissão. A data de emissão é obrigatória. Sem ela, não se sabe quando é que a fatura foi emitida. É crucial que o fornecedor, quando emitir alguma fatura, coloque a data. Ela é essencial para efeitos fiscais, como para dedução do IVA dentro do prazo. Suponhamos que a fatura foi emitida em outubro e ela nos chega em dezembro. Ela ainda é dedutível. Só saberemos que é dedutível porque ela tem uma data. Então, se as faturas não tiverem datas, elas não são aceitas legalmente ou fiscalmente. E isso acarreta perdas financeiras, tanto para a entidade vendedora como para a entidade compradora. E o último requisito, o número 10, é identificação do software, código RAS, gráfica ou tipografia e número de certificação / validação. A linha J do número 1 do artigo 10 exige a identificação do software de faturação validado pela AGT, utilizado para a emissão de faturas, o código RAS, a identificação da gráfica ou tipografia que produziu os documentos, bem como o respectivo número de certificação ou validação. Este último requisito revela que o Estado exige rastreabilidade do sistema de faturação e da produção dos documentos. Ignorar este campo pode implicar invalidar a fatura ou prejudicar o controle fiscal. É muito importante a identificação do software que nós utilizamos para a emissão dos nossos documentos. Todos esses requisitos são muito relevantes.
Se faltar apenas um único requisito, só um NIF, por exemplo, na fatura, ela já não é aceita fiscalmente, porque não cumpre com o requisito número 1, identificação do fornecedor e do adquirente. Se esquecermos de pôr a data, também ela não será aceita, porque não saberemos quando é que foi prestado o serviço. Bem, de modo a evitar perdas financeiras, nós sugerimos que criem padrões, que criem obrigatoriedades, campos obrigatórios a preencher, ou então padronizem algumas situações como data, língua portuguesa, valor extenso, de modo que estes mínimos detalhes não faltem nas nossas faturas. Por outro lado, formem os vossos funcionários, os vossos profissionais, de modo que eles consigam responder à demanda das exigências da nova lei. Criem mecanismos que facilitem para que a lei seja cumprida. Por outro lado, também sugerimos: partilhem este vídeo com os vossos funcionários para que entendam a obrigatoriedade de fazerem as coisas bem feitas, para que eles possam aprender um bocadinho mais da lei. E fiquem conosco. Por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários quais dos requisitos acham mais difícil de se cumprir ou quais dos requisitos achas que nem deveria fazer parte, ou então nos diz qual dos requisitos lhe parece mais desafiador na prática. Portanto, obrigada, votos de bom ano e tudo de bom para cada um dos contribuintes.